Primeiro dia da campanha, luz em meio às trevas, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aqui em Daniel capítulo 1, nós temos a recém-chegada de Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, à Babilônia. A Bíblia diz que eles eram jovens da alta sociedade de Judá, jovens da nobreza, porém foram levados à Babilônia como exilados, como prisioneiros, como escravos. Apesar de, nesse momento, eles serem escravos, eles decidem não agir como escravos. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei e não se tornar impuro com aquele alimento. Um escravo, ele não decide nada. Um escravo é alguém que vive refém da sua situação. Daniel não permitiu que a situação atual dele, que era escravo, dissesse quem ele realmente era. A situação era de alguém aprisionado, exilado, escravo. Porém, Daniel decidiu agir como um homem livre e tomar as suas próprias decisões. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para você neste primeiro dia da campanha é: o seu hoje não define quem você é. O seu hoje não define quem Deus te chamou para ser. Levaram Daniel para a Babilônia como um exilado, como um escravo. Porém, o que Deus tinha para ele é que Daniel fosse um dos grandes profetas dos últimos tempos, e as suas profecias estão para se cumprir nos dias de hoje, os últimos tempos que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, mais importante do que como você começa, é como você termina. Não deixe que a sua situação de hoje, não deixe que palavras que lançaram contra a sua vida hoje, não deixe que nada do seu presente defina quem você é. Porque Deus tem um plano para a sua vida. A Bíblia diz que antes de nascermos, todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Ele tem um plano, e um grande plano na nossa vida, porque a Bíblia diz em Isaías 55, 8 e 9, que os planos e os caminhos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos. Deus vai te surpreender, mas não permita que o inimigo escravize a sua mente, escravize o seu coração com base no seu hoje. Amém? Mas seja alguém livre que toma as suas próprias decisões, e decisões essas pautadas na palavra de Deus. Daniel decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com aquela comida do rei que provavelmente era consagrada a demônios. Então ele decide se purificar aos olhos de Deus. E Deus vê isso com bons olhos, e agora ele honra Daniel, e esse é o segundo ponto que eu quero dizer a vocês. Daniel decidiu comer apenas vegetais e apenas beber água. E o que acontece? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornam os 4 jovens de maior destaque no meio de tantos que foram levados para a Babilônia para servir ao rei. A Bíblia diz que a aparência daqueles 4 jovens era melhor do que de qualquer outro. A Bíblia diz que a inteligência e a sabedoria daqueles 4 jovens era maior do que a de qualquer outro. Então, quando eles decidiram se consagrar a Deus, Deus transformou o exterior deles, mas também transformou o interior. A Bíblia também diz em Daniel capítulo 1 que Deus deu a eles o dom, o talento de sabedoria, de conhecimento das ciências, da cultura, de inteligência, que não deu a nenhum outro. E a Daniel, inclusive, deu o dom de interpretar sonhos e visões. Então, quando eles se consagram, quando eles decidem dar um passo para mais perto de Deus, mesmo em situações adversas, Deus então lhes concede algo que não concedeu a outros. Você quer receber algo de Deus que Deus não dá a qualquer um? Então seja diferente, então se consagre mais, então ore mais, leia mais a palavra,
jejue mais, desça mais na presença de Deus, frequente mais os cultos, faça algo para Deus. Deus fez a diferença na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles fizeram algo diferente no meio de tantos. Esses 4 jovens foram levados para a Babilônia. A Babilônia nós sabemos que é um símbolo da impureza, do pecado. Nós podemos ver isso claramente no Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre o pecado, de um modo geral se refere à Babilônia. Mas ainda no meio de tamanha impureza, de tamanha sujeira espiritual, de tamanha pecaminosidade, esses 4 jovens decidiram ser santos. Esses 4 jovens decidiram se purificar. Esses 4 jovens decidiram se abster das iguarias do rei, do pecado daquela nação, da sujeira espiritual daquela nação e se consagrar a Deus e se purificar diante dos olhos de Deus. E é assim que nós devemos ser: luz em meio às trevas, puro em meio aos impuros, santos em meio a uma geração que está inundada, imersa no pecado. E à medida que nós brilhamos a luz de Cristo, Cristo vai sendo glorificado e conhecido através das nossas vidas e pessoas vão se rendendo a Ele, como nós vamos ver na sequência do livro de Daniel. Mas o vídeo de hoje é para te dizer estas 2 coisas. Não deixe que a sua situação atual dite quem você é e nem defina quem você é. Você não é o que o mundo diz, você é o que Deus diz a seu respeito. E segundo ponto, faça diferente, para que Deus possa fazer a diferença na sua vida. Não viva como a maioria, não viva segundo os padrões de vida desse mundo, como diz Romanos 12, mas viva de acordo com a palavra de Deus, e Deus fará a diferença na sua vida, e todos verão quão grande é o seu Deus. Amém?